Vai comer agora mesmo? Olá, pessoal! Olá! Esse é o nosso espaço novo. Tcharam! Bom, pra quem ainda não viu, aqui tá o link do vídeo, onde a gente tá organizando o nosso escritório novo. Ao longo desse 1 ano que a gente tem o canal, surgiram várias dúvidas em vários dos nossos vídeos e a gente veio aqui hoje para respondê-las. Então, nossa primeira pergunta é do Carlos Robério da Silva. Ótimo vídeo, processos sempre são interessantes. Por acaso, posteriormente vai rolar algum vídeo explicando sobre o grid? Então, a gente pretende sim fazer um vídeo mais específico sobre grid, né? Mas dando um panorama aqui geral, então, depois que a gente define a identidade visual, a gente aplica ela no grid, que a gente faz baseado em algum elemento da própria identidade visual. Esse elemento pode ser tanto a largura da tipografia, algum elemento do símbolo, muitas vezes é a própria altura do decodificador que a gente usa, então que é para fazer uma proporção entre todos os elementos da identidade visual. Tem gente que costuma fazer o grid antes, né? Então já se trabalha a identidade dentro de um grid. Na verdade a gente não usa nenhum específico, mas é claro que quando a gente desenha a gente já tenta usar proporções e alinhamentos que fiquem visualmente harmônicos, né? Mas aplicar final mesmo a gente faz depois que já está definida a identidade. Então daí faz alguns ajustes, né? Se for necessário. Segunda pergunta. Renan Amaral. Qual ferramenta do Illustrator vocês usam para contornar a imagem digitalizada? Então a gente usa a caneta do Illustrator. Tem diversos tutoriais dessa ferramenta no YouTube, se for procurar. Dependendo também da forma, né? Porque se o símbolo que precisa ser vetorizado ele é muito geométrico, a gente acaba utilizando as formas prontas, né? A circunferência, quadrado, e assim a gente vai compondo o elemento. O trabalho com a caneta ele é bem meticuloso, né? São vários pontinhos ali que tu vai fazendo a forma, então é um trabalho bem detalhado. E normalmente por uma forma mais orgânica, né? Isso. Se usa ele. Então, próxima pergunta. Eduardo Machado Ribeiro. Boa tarde. Achei muito bacana o trabalho de vocês. Gostaria de saber mais sobre o diagrama que vocês utilizaram para fazer a tempestade de ideias. Achei legal. Então a gente usa o Exobrain, né? O site este aqui, que está aqui embaixo. Então ele é um site que tu vai digitando as palavras, né? E pode fazer ligações entre elas, né? Então tu pode criar grupos de palavras. Então tu consegue organizar visualmente, né? Até porque ele separa por cores. Sim. Então é bem A gente mostrou ele um pouco no vídeo da Hunter. Isso. Né? No vídeo da Hunter, que é o Vou Fazendo Design 3, tem um pouco dele sendo montado ali dentro do próprio site, então dá pra ter uma ideia legal assim como ele funciona. Ele é bem fácil, né, de usar, bem prático. Próxima pergunta. Guilherme Prado Rank. Seria legal se vocês fizessem um vídeo focado na parte do briefing, explicando melhor como é a relação de vocês com o cliente nessa fase e perguntas frequentes, etc. Então a gente pretende fazer um vídeo focado no briefing, né, porque ele é essencial para ter um bom resultado no projeto. Mas dando então já um panorama, né, normalmente a gente sempre marca uma reunião com o cliente, então independente se o cliente é longe, a gente sempre dá um jeito de ir até ele, porque é muito importante esse primeiro contato, né, além da gente conhecer a empresa pessoalmente e tu conversar com o cliente. Então a gente tem algumas perguntas assim que a gente sempre faz, né? Questão de qual o objetivo do cliente, o que ele espera com a marca, e várias coisas assim dentro de conceito também, se ele já tem alguma coisa, né? Porque tem clientes que dão tudo na tua mão, tu cria do zero, da maneira que tu acha que tu quer, né? Tem outros que já têm ideias, já têm tipo preferência de cores, e às vezes também a gente tem que alinhar, né, a preferência do cliente ao que realmente deve ser feito, né? Porque nem sempre o que ele quer é o que vai ficar bom para a marca dele. A nossa relação com o cliente, assim, então, inicialmente a gente tenta sentir o cliente, entender ele como pessoa, né, porque bem ou mal é uma pessoa por trás da empresa, mas futuramente, assim, depois que a gente conhece bem o terreno, a gente defende muitos pontos de vista do design, criando atritos que no fim são positivos e que gostam bastante disso, né? O que a gente costuma ter, para esse briefing que a Fábio falou, que a gente pega toda a entrevista, a gente já tem um documento pronto com algumas perguntas essenciais, né? Como a área de atuação, quem é o público, quantos anos está no mercado, quais os objetivos. Para tudo isso,
formar o briefing. Quando a empresa está começando, né, então isso também é construído junto às vezes, né, definir quem que é o público-alvo, o que deve ser feito, né, às vezes o cliente quer lançar uma marca, mas não sabe o que fazer, então a gente sugere materiais e tal. Então é construído em conjunto com o cliente, né. Claro que a gente já sabe algumas coisas que devem ser perguntadas, o que a gente deve saber, Sim. mas muita coisa é construída na hora, né, juntamente com o cliente. Então nós temos uma pergunta do usuário, que eu vou ter que soletrar, que é MAWQWQ. Ele pergunta: e a identidade auxiliar, vocês costumam fazer? A gente estava conversando, a gente não sabe muito bem o que ele quer dizer com identidade auxiliar. Acreditamos que talvez seja a versão alternativa da identidade visual, que é a nomenclatura que a gente usa. Então sim, a gente faz. A gente faz a marca, né, nessa versão principal e depois a gente faz todas as versões alternativas, né, tanto questão de cores como questão de alinhamentos, né, no caso versão vertical, horizontal. Então a gente sempre faz todas as versões. É que normalmente a versão principal vai se definir muito em relação a onde essa identidade visual vai ser aplicada. Por exemplo, se ela vai ser para um site, que vai ser utilizada, ou foca um site, sei lá, uma loja virtual, provavelmente a versão principal dela vai ser horizontal, por facilitar a leitura. Tu consegue aplicar toda ela maior, sem ocupar muito espaço dentro da página, né? E daí depois a versão alternativa dela seria a versão vertical, para algum impresso, alguma coisa assim. Então, outra pergunta é do Junior Ferpazzi. Ele fala que ele está estudando ainda, está trabalhando, e ele pergunta se seria muito pretensioso da parte dele empreender agora no design, ou se ele tem que ter paciência, esperar a conclusão do curso e depois correr atrás desse sonho de empreender. Assim como ele falou aqui, que sabe que não existe uma fórmula para a questão, não existe uma fórmula para a questão dele, mas que um pouco da nossa experiência que a gente possa compartilhar vai ajudar ele. E acredito também que seja dúvida de vários dos nossos seguidores do canal. Então, voltando a 3 anos atrás, que foi quando a gente começou, então a gente não esperou sair da faculdade. A gente estava muito ansioso de botar todo o nosso conhecimento em prática, né? A gente já trabalhava em agência de publicidade e escritórios de design. E a gente queria começar, então, a fazer as coisas da nossa maneira. A gente não tinha se formado ainda, mas a gente estava os dois no fim da faculdade e os dois atuavam na área desde quando entraram na faculdade, né? Então a gente já tinha uma carga aí de conhecimento. Então não existe fórmula, né? Acho que vai da pessoa. A gente na época sentiu que aquele era o momento, então a gente não deixou passar, né? E foi em frente, tanto que, né, estamos aqui 3 anos depois. Agora atualmente, né, estamos formados os dois, né? Eu acho que vai do tempo de cada um. E saber levar uma empresa também não é fácil. A gente começou, a gente faz tudo, né? Desde o café até o financeiro. Então, precisa de uma certa experiência. Acho que é bem importante trabalhar em outras empresas antes, conhecer o mercado. E, bom... Não, eu acho que duas coisas, assim. Primeiro que tu tem que trazer de outras empresas que tu tenha trabalhado, experiência de lidar com o cliente. Porque tem vários escritórios de design ou agências de publicidade onde o atendimento lida com o cliente e tu só cria. Então, tu lida com atendimento, que é muito diferente de tu lidar com o cliente. Que eu acho, assim, para o negócio dar certo é fundamental. E outra questão é, não sair de nenhuma empresa que tu tenha trabalhado, brigado, assim, cortando relações, porque sempre uma mão lava a outra, né? Todo mundo se ajuda, pelo menos são coisas que aconteceram com a gente aqui no escritório. A gente tem clientes que foram indicações de colegas de trabalho de outras agências que a gente trabalhou. Enfim, acho assim que toda a rede de contatos ela é muito importante. Eu acho que, assim, falando em uma palavra, disciplina. Porque a gente começou trabalhando em casa, né? Obviamente a gente não iniciou com o escritório. E a gente trabalhava home office, então foi um desafio, assim, conseguir conciliar, né? E conseguir fazer horários e não se perder dentro disso, né? Então, tem que ter muita vontade e muita responsabilidade para conseguir. E tanto que a gente ficou um bom tempo, né, trabalhando home office, né, a gente conseguia trabalhar bem, falando pela internet, tá, entre os dois, mas chegou um momento que a gente precisava, né, desse espaço para trocar ideias e produzir muito mais, né. Próxima pergunta é do Iago Gomes. Vocês poderiam algum dia gravar sobre preços? Então, a questão de preços, que é sempre
um assunto muito delicado entre designers, né, dentro dessa questão. Assim, ó, eu acho que cada região, a gente está falando aqui Rio Grande do Sul, né, cada região tem seus valores padrões e aqui mesmo dentro do Rio Grande do Sul, cada cidade ainda tem suas variações de valores. Então, é muito difícil eu pegar e falar que eu cobro, sei lá, vou cobrar 5 mil reais uma identidade visual, alguém lá em cima vai achar muito barato, alguém lá embaixo vai achar muito caro. Eu acho que tu tem que ir construindo a relação com o teu cliente para tu conseguir ir fazendo vários trabalhos. A gente costuma fechar pacotes de trabalhos também. E cada um tem seu valor de hora. Eu acho assim que nunca pode se desvalorizar a profissão, ter uma concorrência desleal, mas cada um tem o seu valor, cada empresa tem seu valor, cada um tem seu custo diferente. Então é um assunto muito... não tem assim como dizer o valor quanto é que é. A base assim, para se criar um valor é a complexidade do trabalho, né? Um trabalho que tu vai levar... Tá, alguém continua serrando isso bem acho que a base, então, para se criar os valores é a complexidade do trabalho, né? O tempo que se vai demorar em cima disso. Então, uma identidade visual, obviamente, é um trabalho mais complexo, porque tem toda a pesquisa, tem todo o embasamento dela, né? Criação de painéis, criação do conceito, depois RAFs, depois finalização, aplicação. Não é a mesma complexidade, por exemplo, de tu fazer um cartão de visita. Por exemplo, né, tu aplicar a marca ali. E não só isso, assim, também o público que aquele trabalho vai atingir, entendeu? O quanto aquilo vai beneficiar o teu cliente. Isso também são materiais que vão gerar verba para o teu cliente e isso tudo tem que estar envolvido nessa precificação. Né? Até porque a identidade visual é um trabalho que tu já faz pensando para daqui 10, 20 anos, então é uma coisa que deve perdurar por muito tempo, então tem que ser um trabalho bem feito, um trabalho bem executado, obviamente vai ser mais complexo, consequentemente vai ter um valor mais alto, né? Assim como um site também. Isso. Mas é isso daí, assim, eu acho que tem que procurar saber como é que são os valores na tua cidade, principalmente, na tua região, né? E não gerar concorrência desleal. Ao mesmo tempo, obviamente, tipo, se tu vai trabalhar como freelancer, teu valor vai ser mais barato do que um escritório de design que tem um custo muito maior, tem pessoas, tem outras contas, isso acaba sendo um pouco diferente. Mas ainda assim, não pode se ter uma concorrência desleal de valores. Então, quem ainda tem dúvida, designers, até mesmo clientes, né, que às vezes tem alguma dúvida em questão em relação ao design, a materiais, enfim, nos mandem. A gente pretende fazer outros vídeos, né, para responder isso. A gente está começando agora a nossa linha de vlogs dentro do canal para que vocês possam ver um pouco mais o por trás, como é que a gente é o nosso dia a dia. Que além da zoeira a gente trabalha bastante também. Comentem também se vocês têm ideias ou querem ver outros vídeos sobre outros assuntos, não só dúvidas, mas para a gente fazer algum vídeo específico sobre alguma coisa, a gente está aberta a dicas. E é isso aí, se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos e compartilhem.